Tudo bem? Bom dia! Hora de despertar! Este é o programa Despertar aqui na Rede TV Tocantins. Eu sou Vanessa Martinazzo e junto com Daniel Martinazzo trazemos para você um programa repleto em sabedoria e conhecimento. Você precisa se recuperar depois de algo inesperado? Então, chegou o seu dia. Daniel Martinazzo fala hoje sobre o poder da recuperação. Então você já sabe, lápis e papel na mão, chame todo mundo porque o seu despertar começa agora. Como foi falado, vamos começar então esse despertar, falando algo muito importante para as nossas vidas, o poder de recuperação. Sabe por que nós precisamos viver o poder de recuperação? Porque tem coisas nas nossas vidas que muitas vezes começaram mal, que deram errado, e nós precisamos nos recuperar, precisamos nos levantar. Já teve sonhos que se frustraram? Já teve situações que você tinha tudo para dar certo e deu errado? Eu quero dar exemplo de três pessoas que viveram esse poder de recuperação. Três histórias de pessoas que viveram literalmente uma mudança de história nas suas vidas. Quer ver uma pessoa extremamente conhecida? Walt Disney. Walt Disney, ele foi demitido de um jornal. Sabe qual foi a acusação dele? Acusação, ou justificativa para a demissão? Ele foi acusado de não ter ideias novas e criativas. Sabe o que ele inventou? Ele inventou um personagem chamado Mickey Mouse, que já tem praticamente 95 anos. E todo mundo, hoje as crianças, até hoje as crianças conhecem. Então é o que nós temos que entender. Pode começar mal, mas eu preciso perseverar, eu preciso continuar. Eu vou dar um outro exemplo do Steve Jobs. Ele foi demitido da empresa que ele fundou por ser considerado sem ideias e desfocado. Pensa comigo, qual um dos maiores sonhos de consumo do mundo? Um iPhone, não é? Pois é, ele foi o criador. Houve um dia que ele pensou o seguinte: pode ter tudo na palma da mão, uma câmera fotográfica, uma bússola, um gravador, um fone, um aparelho que toque música, um aparelho que filme e que faça inclusive ligações. Pois é, ele foi considerado sem ideias. Juntou um monte de coisas existentes e esse objeto, isso que ele criou, se tornou um dos maiores sonhos de consumo por todo o mundo. Que é um outro exemplo, um exemplo que eu acho muito interessante. Vou falar um nome que talvez, quando eu falo o nome dele, você pode até falar, eu não o conheço. É Brian Acton. Ele trabalhava com tecnologia. Nos dias de hoje, ele tem 49 anos, vai completar 50 anos no próximo ano. O Brian Acton, ele trabalhando com tecnologia, ele preparou o currículo dele e mandou o currículo dele para uma empresa chamada Twitter. Conhece, né? Oh, claro. E sabe o que aconteceu? Não quiseram. Não foi aprovado, não foi nem para seleção. Aí mandou o currículo dele para Facebook. Ele foi para a fase de seleção, mas não foi aceito. Não foi contratado pelo Facebook.
Ou seja, nem Twitter nem Facebook contrataram o Brian. E ele então começou seu próprio negócio, ou seja, no meio do caos, ouvindo um monte de não, ele começou seu próprio negócio. Pasme, em apenas 4 anos, o negócio que ele havia começado, ele vendeu para o próprio Facebook. Sabe por que valor? 16 bilhões de dólares. Sabe o que ele criou? Eu tenho certeza que você o conhece agora. WhatsApp. O criador do WhatsApp não foi contratado nem pelo Twitter, nem pelo Facebook. E o próprio Facebook, 4 anos depois, comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Um dos maiores negócios da indústria da informática, da tecnologia. O que eu quero que entre ao seu coração com tudo isso? Aquilo que está escrito no livro de Provérbios. Em Provérbios 24:16, a palavra de Deus nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Como os exemplos que eu dei, eu estou falando agora com você que é um profissional. Já enfrentou adversidades? Já enfrentou não? Já viu portas se fecharem? Nós estamos vivendo dias em que a gente continuamente, todas as semanas, fala com pessoas que perderam seus negócios, perderam seus empregos, perderam oportunidades, viram portas se fechar. Mas a minha pergunta é: qual é o seu poder de reação? Quem é você diante de uma situação adversa? É aquele que se entrega? Ou é como exemplo dessas pessoas que eu falei e como está escrito na Bíblia aí em Provérbios 24:16? Porque 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. O perverso são derribados pela calamidade. Você é aquele que não vai ser derrubado pela calamidade. Não vai ficar prostrado, curvado, deitado diante das adversidades, mas vai se levantar para viver coisas novas. E o que vai viver? E eu quero te dar 3 dicas práticas para você viver. A primeira: sem se entregar a situações difíceis como se fosse fim da linha. Primeiro, ter uma situação difícil, ela não é o fim da linha. Ter uma situação difícil não é o local da sua desistência. Aprenda todos os dias. Eu sempre faço isso e quero colocar uma atitude prática. Diante das situações mais difíceis da minha vida, eu consigo enxergar uma saída, eu consigo buscar uma saída. Em Deus há uma saída. O Senhor nos mostra caminhos mais altos, porque a palavra de Deus sabe o que fala no livro de Isaías, do profeta Isaías: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, se o caminho de Deus é mais alto que o nosso, nós não vamos enxergar a adversidade e ficar prostrado na adversidade. É tão impressionante como a águia voa. E a águia voa extremamente alto. E quando tem nuvens muito carregadas e vem chuva, se você tem um voo alto, a nuvem começa a chuva, você vai se molhar. Mas a águia, ela faz um voo mais alto ainda. É nesse momento que ela vai contra a corrente de ar e alça um voo que ela supera a altitude das nuvens. E desta maneira, pode vir a tempestade que vier, ela não vai ser atingida. Só que para alcançar esse tipo de voo, tem que se esforçar muito. Não pode se entregar à situação difícil. Não pode se entregar e achar que o fim da linha chegou. Tem que ter dentro de nós um espírito, um desejo de ir além. Um desejo de não se entregar. Confia no Senhor e o mais lhe fará. Acordou hoje, diante de uma adversidade, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra de vitória na sua vida, ele é fiel e justo e vai até o fim. Em segundo lugar, o segundo segredo que eu quero deixar ao seu coração: vença o abatimento. O salmista, o rei Davi, ele fala: ó minha alma, ó meu coração, ó meus sentimentos, porque estão abatidos dentro de mim.
Tem muita gente abatida emocionalmente. Perdeu algo, a pessoa fica abatida e não tem mais poder de reação. Já viu o time de futebol que de repente entra em campo e está com abatido, parece que perdeu já no primeiro minuto de jogo, não consegue reagir, leva um gol, se desorienta totalmente, leva outro, se perde diante da adversidade. No mundo corporativo, você vai encontrar adversidade, sim. Você vai enfrentar dias difíceis, sim. Você vai enfrentar situações que não esperava, sim. Mas a minha pergunta é, como você vai reagir? Não se abata emocionalmente. Quando José ia conquistar a terra prometida, em Josué capítulo 1, a palavra de Deus fala, Moisés está morto, estava difícil, era uma situação complicada, e Deus fala para Josué, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, eu irei contigo nessa jornada, o Senhor está contigo nessa jornada, não se espante. Então, quando nós entendemos que o Senhor está conosco, nós não vamos ficar abatidos. Teve uma má notícia essa semana, não fique abatido diante dela. E o terceiro segredo que eu quero que você tenha ele no seu coração, tenha na sua alma, canalize as suas forças interiores associadas à sua fé. Canalize as suas forças interiores, jamais associado aos problemas. Tipo, eu não posso, eu não consigo. A palavra de Deus fala, repete comigo com fé, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode vencer, você pode superar, você pode prosseguir, você pode continuar essa jornada sem entregar os pontos. Canalize a sua força interior, a sua fé, olhando para o Senhor, autor e consumador de todas as coisas, porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela fala, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E eu te pergunto nesta manhã, como você é? O que você tem enxergado? Oportunidades ou problemas? O que você tem enxergado? Dificuldades? Ou tem enxergado no espelho um homem, uma mulher que vai vencer essa adversidade? Um homem, uma mulher que é capaz de prosseguir, de empreender, de ir adiante, de se levantar diante de uma situação difícil e falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso prosseguir. Eu posso continuar. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e eu falei para ela, você ainda tem pela frente pelo menos 30, 40 anos de vida, no mínimo. Se você continuar saudável, continuar com a mente saudável, pense só em 30 anos, em 40 anos, quanta coisa boa dá para fazer. Então, não se entregue à depressão. Não fique prostrado, levante sua cabeça e enxergue a sua vitória e prossiga em direção ao alvo. E em último lugar, para você continuar, tenha a motivação que traz a sua vitória. Se automotive. Fale para você mesmo que você pode. Se encha de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tenha fé. Creia, confie, tudo é possível para aquele que crê. Em Filipenses 4:4 fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então você não seja aquele que tem a aparência do problema, mas tenha confiança no Senhor, a fé no Senhor. Com o meu Deus, eu salto muralhas. Criar um obstáculo, nós vamos saltar muralhas. Esse é o poder da recuperação. Você vai avançar em direção a todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Esse é o despertar. Despertar uma nova pessoa.
despertar o potencial de Deus no seu coração. E tem mais para essa manhã. A Vanessa vai trazer para você não ficar prostrado, não ficar de mimimi, não ficar se lamentando, não ficar de dodói, mas ter uma palavra de Deus que vai te renovar. Continua aí, sintonizado no Despertar. E você acabou de conferir Daniel Martinazzo trazendo para você o poder da recuperação. Eu tenho certeza que os ensinamentos que ele trouxe para você trouxeram um clarear da mente e um alinhamento de pensamento, porque é isso que é o despertar. O despertar estará com você aqui todos os domingos às 9 horas da manhã para despertar a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida familiar, para que você realmente possa despertar para um novo tempo, para uma nova história. Esse é o Despertar aqui na Rede TV Tocantins. Bom, mas vamos começar? Vamos falar sobre vitimização? Grande a palavra, né? Sobre o vitimismo que se fala tanto, mas em primeiro lugar eu quero deixar uma opinião minha. Eu quero falar algo que eu tenho aprendido. Cada um enfrenta os seus problemas de acordo com as suas capacidades. E é necessário que nós tenhamos empatia para entender que você passa por uma luta de uma forma e outras pessoas de outra forma, porque há uma onda do mimimi, não é? Ai, porque fulano é mimimi, mimimi, mimimi. A gente tem discernimento para saber quando é um mimimi ou quando realmente a pessoa está precisando de ajuda. Então, que você tenha esse discernimento e hoje traga isso para você. De que forma? Eu não posso mais me vitimizar. Eu não posso mais parar a minha vida por esse sentimento. Deixa eu te explicar algo muito sério. O vitimismo é um sentimento de ansiedade, preocupação e raiva. A pessoa que está se vitimizando, que você está vendo, ela está tomada por esses 3 sentimentos: ansiedade, preocupação e raiva. E de que forma que ela manifesta isso? Através de uma tendência obsessiva de se fazer de vítima. Porque ela acredita que ao se vitimizar, ela vai chamar atenção, ou que alguém vai fazer para ela, ou que de uma forma inesperada aquilo vai desaparecer diante dos olhos dela, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós, primeira coisa que nós precisamos entender, vamos lá, eu e você. Você pegou o lápis e o papel, igual eu pedi para você? Lápis e papel na mão. Precisamos entender o seguinte: todos nós vamos passar por situações adversas, ok? Ah, mas eu não quero. Não tem. É o famoso não tem querer. Tem a forma de se atravessar. Tem a forma de você sair dessa situação. Lembra daquela história na palavra de Deus que o povo saiu rumo à terra prometida e um percurso que poderia ser feito em 40 dias, eles fizeram em 40 anos? Lembra dessa história? O vitimizar, escreve aí, vou te dar uma palavra-chave. O vitimizar estende o meu tempo de deserto. O vitimizar estende, ele aumenta, ele alonga, ele prolonga o meu tempo de deserto. Então hoje vamos focar e realmente sair dessa situação. De que forma? Assumindo, eu tenho um problema para resolver. Eu tenho um problema para resolver, eu tenho algo a ser resolvido. O que você tem para resolver? Anota aí. Seu nome está no SPC, no Serasa, é o desemprego, é uma situação familiar, é uma situação... Anota o que você tem para resolver. Eu não perguntei quem é o culpado. Não perguntei quem é o culpado. Eu perguntei o que você tem para resolver, coisas que estão aí te incomodando, uma conversa com o filho. O que você precisa resolver? Anotou? Então, resolva. Eu quero falar sobre vitimismo hoje, contando a história de uma mulher
que, no meu entender, eu dava todos os direitos a ela de se fazer de vítima, mas ela não escolheu essa cadeira. Em 1 Samuel, no capítulo 25, você que não é conhecedor da Bíblia, vou deixar aqui a referência para você, conta a história de uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela era casada com um homem, assim, bem financeiramente, um homem rico, um homem muito próspero, porém, um homem que a palavra refere-se a ele como maligno. Imagina, o bom dia da pessoa é maligno, o boa tarde da pessoa é maligno. Me fala uma característica daquela pessoa. Ele é maligno, uma pessoa má. Ele era um homem mau, comportamento mau, grosseiro. Era esse o marido de Abigail. E um dia os homens de Davi foram à porta da casa dele e pediram comida. Eu estou resumindo aqui, tá bom? E pediram comida. E ele olhou bem e falou assim: conheço vocês? Quem são vocês? Muitos fogem de seu senhor. Quem são vocês? Olha, bate o pé daqui, sai daqui, vai embora. Sabe aquela situação feia? Sabe aquela confusão que não precisava ter sido resolvida? A pessoa está pedindo comida. Por mais que você não tenha, veja o que você tem, né? Compartilhe. Não sabe aquela confusão que não precisava existir? Bom, ele criou. Os homens de Davi voltaram ao acampamento de Davi e falaram: olha, fomos humilhados, aconteceu isso. E Davi ficou, olha, Rei Davi, conhecido como grande guerreiro. Ele falou: não, essa situação não vai ficar desse jeito. Só que, sabe o famoso, eu preciso saber quem eu escuto? Estamos numa era onde escutamos muitas coisas e muitas pessoas que não vão nos levar a lugar nenhum. Só que no meio dessa multidão existem vozes e conhecimento querendo te conduzir à tua vitória. O que foi que aconteceu? Um rapaz que trabalhava ali nas terras de Nabal ouviu falar que Davi estava indo para lá com toda a força e toda a coragem e que ia fazer um estardalhaço, mas esse rapaz não contou para Nabal. Para quem ele deu essa má notícia? Vamos lá. Por que todo mundo conta má notícia para você? Vamos mudar, vamos ressignificar por que todo mundo só conta má notícia para mim? Porque você é capaz de resolver. É porque você é capaz. As pessoas enxergam em você uma capacidade. Aquele rapaz enxergou em Abigail uma capacidade para resolver problemas difíceis. Então, se contaram para você, não contaram para fulano, não contaram para não sei o quê, não se vitimize. Tome isso como uma característica forte. Sabe por que me contaram? Porque acreditam que quando eu ponho a mão, o bolo cresce. Acredito que quando eu ponho a mão, a multiplicação. Acredito que quando eu interfiro, as coisas vão acontecer. As pessoas estão te vendo dessa forma e você tá o quê? Se vitimizando. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. Abigail, ao ouvir essa notícia, ela poderia, em primeiro lugar, o que eu faço com esse marido? O que eu faço com essa situação? Ai meu Deus, ele não se emenda, ele não se conserta, ele nada. E outra, ele que faz as bobagens e eu que vou ter que consertar? Você que está nos assistindo hoje aqui pela manhã, desperta. Desperta. Tem coisas que já era para você ter resolvido, mas você está jogando nas costas de outra pessoa. Tudo bem, ele pode ter sido causador das tuas dores. Aquela pessoa pode ter lhe feito muito mal, aquela pessoa pode ter lhe causado vários danos. Mas ela não vai fazer nada. E quem está aí sofrendo é você. Então, chega de se vitimizar. Chega. Você hoje vai tomar as rédeas dessa situação e você vai pôr as mãos. Abigail, ela não ficou falando, ele é o culpado, e agora todos vamos perecer, e agora, ai, eu não tenho nada a ver com isso, ai, porque ele... Peraí, eu não sou vítima. Ela poderia dizer, né, eu sou mulher, não tenho faculdade,
fiquei criando um monte de filho. Não, ela era uma mulher de argumentos, ela era uma mulher conhecedora, ela era cheia de sabedoria. Você que está nos assistindo, você tem sabedoria, desperta para o dom de Deus que há em você. Saia da casinha da vitimização, saia deste lugar. Abigail, ela não se vitimizou, porque o vitimismo, ele é uma enfermidade que nos ataca, nos levando a nossa alma a ser uma alma egoísta e coitada. Ai, eu mesmo tô com dó de mim. Ai, eu com isso, eu aquilo outro. A Abigail se levantou. Ela falou o que ele queria, comida. Então é comida que eu vou levar. O que é que ele precisa? É que ele seja, que alguém peça perdão a ele em público. Eu peço esse perdão. Esse mérito é meu. Quando você olhar para algo que alguém te fez e parar de se achar coitado e falar, eu vou lá resolver, e quem vai levar o troféu, quem vai levar as honras dessa vitória sou eu, você vai com alegria. Hoje é o dia de você pôr por terra toda vitimização da sua vida. Quando eu deixo de me vitimizar, eu me torno uma pessoa equilibrada. Eu tenho equilíbrio, mesmo nos dias difíceis. Eu sei o que fazer, eu sei como falar, eu sei como conduzir. Eu tenho essa direção, eu tenho foco. Não estou perdida. Ai, quem sou eu? Para onde vou? O que fazer? Não! Saia hoje da caverna da vitimização e vai viver o teu sucesso. É você que vai sair e vai levar a sua família a prosperar, a ter sucesso, a viver a paz. É você. Você não é coitado, mas você é eleito, chamado para viver todas as boas promessas do Senhor. Hoje, neste domingo, dá início a um novo tempo na sua vida. Desperta! Desperta! Você não é vítima. Você é o campeão, é a campeã vencedora dessa trajetória. Então, cumpra o seu trajeto, percorra toda a sua jornada e desperta. Você foi chamado para ser mais que vencedor. É isso aí, o despertar de hoje vai ficando por aqui e eu tenho certeza que essa palavra vai te cutucar no seu interior. Então, eu até entendo que dá vontade de chorar diante daquilo que fizeram. Podem até falar que você está de mimimi, mas você vai se levantar em força e coragem, porque você é aquele que desperta no dia da adversidade. No próximo domingo, aqui pela Rede TV Tocantins, às 9 horas da manhã, eu, Vanessa Martinazzo e Daniel Martinazzo, te esperamos para um tempo de sabedoria e conhecimento. Desperta!